O começo talvez seja aqui. Os homens das pedras. Logo ele aprenderia a viver de maneira civilizada e obviamente um dia se transformaria em um cara de negócios. A evolução humana vem surpreendendo cada vez mais ao passar dos anos. E sem dúvidas, tem sido motivo de discussões na atualidade, visto que a tecnologia dos dias atuais tem se mostrado um pouco como avançada, e a cada dia que passa mais e mais coisas têm aparecido que chamam bastante atenção. Mas já parou para pensar como era a vida 100 anos atrás? Bom, acredito que muita coisa que você tem acesso hoje seria impossível naquela época. 100 anos atrás, não havia viagem ao espaço, nem nada próximo disso. Não havia nenhum satélite ou estação espacial ISS. Para ser mais exato, em 1922, apenas 101 anos atrás, o primeiro avião de passageiros fez seu primeiro voo teste bem sucedido, com apenas 16 pessoas. Sim, a aviação estava nesse patamar. Você sabia? No dia 5 de novembro de 1930, chegava em Natal o primeiro grande voo comercial da história a fazer a travessia do Atlântico Sul. O gigantesco hidroavião Dornier, da empresa alemã Lufthansa, era comandado pelo capitão Frederick Christiansen e desceu no Rio Potengi trazendo 14 tripulantes e 70 passageiros. Ele saiu da Alemanha, passou pela África e fez uma escala na ilha de Fernando de Noronha, antes de chegar à nossa capital. Aqui foi recebido com muitas festas pelos natalenses, que se aglomeraram nas margens do rio Potengi para ver e admirar o maior avião da época. O Dornier era um protótipo e nunca chegou a ser produzido em série. Ele pesava 30 toneladas, voava a velocidade máxima de 175 km por hora e tinha 6 motores duplos com 12 hélices. Desde então, não só colocamos 2.300 satélites no espaço, como já fomos até a Lua e colocamos robôs em Marte. Insano isso, né? Hoje falaremos sobre como era 100 anos atrás e como é os dias atuais, visto que a tecnologia nos últimos 100 anos evoluiu de uma forma que não conseguimos mensurar. Eu sou Kleber Ribeiro, narrador aqui do canal, e hoje é dia de contar como tudo isso se deu, nos passados desses últimos 100 anos. Que tal começar falando sobre a moeda da época, o réis, que a cada 100 era chamado de um tostão. Se engana você se pensar que se comprava muito com isso, mal uma penca de bananas. Nessa época, o Brasil tinha 30 milhões de habitantes. Grande parte dessa população já vivia nas cidades e usava a economia agrária como a forte da época, com a industrialização da época bem no começo. Mas a pergunta é, era mesmo tão diferente a vida daquela época? O ponto para se começar é que naquela época 80% dos brasileiros eram analfabetos e mal sabiam escrever o próprio nome, diferente de hoje, que temos tantos diplomas por aí, e um país bem mais estudado e movimentado pelo poder da internet. Agora imagina, você naquela época sem acesso à internet. Eu disse sem acesso à internet. Sim, a internet só viria anos mais tarde. Então a forma de ficar inteirado com o que estava rolando no mundo seria jornais ou rádios para quem tinha naquela época. Famílias mais ricas no caso. E muitas das vezes as pessoas não tinham nem sequer informação do que se passava no mundo. 100 anos atrás, não havia internet. A comunicação era muitíssimo diferente. Para ser exato, a primeira chamada de longa distância foi feita em 1915, por Alexander Graham Bell, em Nova York, e Thomas Watson, em São Francisco.
Essa era uma grande evolução da tecnologia para aquela época. Hoje em dia, nós mandamos emojis pelo espaço em menos de um segundo, só porque podemos, graças aos magníficos cabos que atravessam os oceanos conhecidos como backbones. Esses são responsáveis por levar a internet em todo o planeta. 100 anos atrás, não havia nenhum computador de verdade. Ok, para ser honesto, nessa época, a primeira coisa que se pode chamar de computador foi fabricada com o nome de computador instrumental Ford, mas não era nada mais do que um dispositivo analógico mecânico, e certamente não era algo para consumidores, e sim uma máquina industrial, voltada de grande tecnologia de alguns milhões de dólares. Hoje, carregamos um computador super poderoso no bolso, que ao mesmo tempo é telefone, e nos permite fazer de tudo, até mesmo jogar jogos. 100 anos atrás, não havia equipamento comercial bem sucedido capaz de tirar fotos coloridas. Tudo bem que a fotografia colorida havia sido inventada alguns anos antes, de 1915, mas só em 1915, vagarosamente, esse tipo de fotografia começou a ganhar popularidade, isso com o surgimento da câmera Pavo Model L. Hoje estamos na era dourada da fotografia. Tiramos selfies o dia todo. Para quem usa Instagram, certamente nem sonharia em ter nascido naquela época. Já os primeiros carros montados no Brasil foram em 1921 e concentravam inúmeras pessoas curiosas com a tecnologia da época. O mundo 100 anos atrás era muito diferente. Dá para imaginar que levou 50.000 a.C. até 1823 para chegarmos a 1 bilhão de pessoas na Terra? A partir disso, levou 100 anos para dobrar esses bilhões em 1923, e só nos últimos 100 anos triplicamos isso, chegando a 7 bilhões de pessoas. A população está crescendo exponencialmente e desenfreada. Se continuar desse jeito, vamos saturar a Terra em menos tempo do que imaginamos. Pode até ser discutível, mas é bem possível que nos últimos 100 anos mais mudanças tenham ocorrido em nosso planeta do que em toda a história humana. Acho que sim. E estamos exatamente em meio ao processo. O ponto é, sempre superestimamos as coisas que podemos fazer em curto prazo, mas subestimamos totalmente o que podemos fazer em longo prazo. E agora, mais do que nunca, longo prazo significa apenas 5 ou 10 anos. Muitas vezes gostamos de pensar no futuro como uma progressão linear. E é assim que nós humanos consideramos as coisas de nosso modo simplório. Naquela época era difícil conseguir acesso a uma foto. Ainda mais dependendo do lugar. Hoje, drones com capacidade muito avançada conseguem te proporcionar fotos incríveis e ainda fazer vídeos que te deixam impressionados. A maioria das coisas que eram feitas de maneira natural, como o cultivo alimentício daquela época, extremamente saudável, foi tomada pela industrialização e deu lugar aos agrotóxicos no combate às pragas. Então, quando pensamos em saúde, fica difícil tomar uma decisão se hoje, com tantos remédios da indústria farmacêutica, estamos com mais saúde ou menos saúde, já que ganhamos por um lado, mas perdemos para o outro. A cultura de tirar o leite da vaca ganhou espaço para as ordenhas automáticas, e a cultura de cultivo natural ganhou espaço para máquinas. Foram inúmeras as evoluções. A tecnologia não só chegou na cidade, mas até no campo está presente. Os carros da época, que eram luxos capazes de entregar o mínimo possível de segurança, hoje são tidos como evolução de forma que são tantas opções que o homem dos dias atuais fica na dúvida na hora de comprar. A medicina foi outra que evoluiu. Há 100 anos, mal se tinha tratamento para a maioria das doenças, que hoje existem inúmeros tipos de operações e maneiras de se tratar. Mas minha pergunta é, se há 100 anos atrás não tínhamos praticamente nada em relação aos dias atuais, o que será nos próximos 100 anos? O que teremos de novidade?
Será que teremos humanos sendo substituídos por robôs que pensam? A inteligência artificial terá ganhado espaço no mundo moderno? O que você pensa sobre? Deixe embaixo nos comentários. E muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do canal. Obrigado e volto daqui 100 anos para nos falarmos. Tô zoando. Até o próximo vídeo. Fui!